Estudo do livro de Apocalipse. Eu havia parado no capítulo 5 e no versículo 1 diz assim: E vi na destra do que estava sentado sob o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então João, ele continua escrevendo as coisas a respeito das coisas que ele tem visto. Então, conforme o que o Senhor falou para ele em Apocalipse 1:19, escreve as coisas que tem visto, as coisas que são e as que devem acontecer depois. Ele se encontra no céu e ele está escrevendo do que ele viu, e ele vê na destra daquele que estava sentado sobre o trono, quer dizer, na mão direita do Todo-Poderoso, do nosso Deus, ele vê um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E esse livro não é um livro como nós temos esses livros hoje, que nós temos a imprensa. Então são livros diferentes, são rolos de livro. E eram feitos com papiro. E esse papiro era uma planta oriunda do Egito, então você fazia uma folha meio amarelada e nesse papiro se escrevia e se fazia os rolos. No livro de Jeremias, no profeta Jeremias, no capítulo 32, tu vai ver uma situação de que quando Jeremias ele compra a propriedade de um primo dele, uma propriedade que ele tem direito de comprar, é feito um documento, e esse documento é selado. Então é um título de propriedade que é selado e é guardado. Então você faz 2 cópias, uma cópia aberta e outra selada. Então aqui nós temos um documento selado, um livro selado. E os romanos tinham por costume 2 tipos de documento que era selado. Era o testamento, que era feito e era selado por 7 testemunhas. Esse selo era um selo de cera, em que a testemunha colocava o seu anel e selava com seu anel. E esse testamento só poderia ser aberto quando estivessem presentes as 7 testemunhas. Então nós temos um tipo de documento, um testamento. E o outro documento que era selado, também, segundo a tradição, com 7 selos, era um título de propriedade. E aí no caso de Jeremias foi feito duas cópias, uma cópia desse documento, ou foi feito o documento em 2 vias, e um ficou selado e o outro era uma cópia aberta. Mas aqui nós temos um documento fechado e selado com 7 selos. E os estudiosos, eruditos que eu tenho escutado, eles creem que esse documento, esse livro, é um título de propriedade. E seria o título de propriedade do universo todo, do mundo todo. Então, está na mão direita de Deus um título que dá direito à propriedade do mundo todo. E esse é o documento que se crê aqui, que se encontra na mão do nosso Deus. E o que acontece para nós ter um entendimento? Quando nós vemos o diabo, ele tentando ao nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver na tentação de Jesus, o diabo ele fala ao Senhor que ele recebeu o poder, ele recebeu o poder e a glória, foi entregue para ele e ele dava para quem ele quer. Se tu pegar no capítulo 4 de Lucas, o diabo ele leva Jesus a um alto monte, mostra no momento do tempo todos os reinos do mundo e disse: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Então você crê que Adão ele entregou quando ele peca, quando ele cai, e ele cai na tentação junto com Eva, eles são enganados
e ele obedece e segue o que o diabo lhe propôs, ele entregou a propriedade, entregou a sua autoridade, perdeu a sua autoridade. E o diabo aqui diz assim, me foi entregue. Quer dizer, o diabo não tem o poder, ele não tem o domínio por si, porque ele tinha o direito de autoridade e poder sobre os reinos do mundo. Mas ele diz, olha, me foi entregue, está comigo, eu dou para quem eu quero, porque me deram para mim, mas ele não tem o direito. E aqui nós temos um livro que é um título de propriedade do universo todo, da autoridade sobre o mundo todo. E nessa situação, quando ele vê, assim como ele vê na destra o livro, ele também vê um anjo forte que brada com grande voz. Então o anjo está bradando e ele vai ser ouvido em todos os lugares. E esse anjo, ele pergunta, ele faz a seguinte pergunta: quem é digno? Então ele faz como se fosse um chamamento: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Então esse anjo, ele faz um desafio, ele faz como se ele estivesse fazendo uma pergunta e ele está contestando, ele está bradando com alta voz, e ele quer dizer, quem é digno? É como se ele estivesse inquirindo pessoa por pessoa, ser por ser, para dizer, quem é digno? Quem é digno de fazer isso? Quem pode fazer? Procurando e buscando. E diz a Bíblia, no versículo 3, que ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Então, essa voz do anjo, ele foi ouvida no céu, na terra e debaixo da terra. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro. E João diz que eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Então essa voz se ecoa no céu, na terra e debaixo da terra, se procurando e se buscando alguém que seja digno. Não é que se ache digno, mas que seja digno. Não é, eu acho, eu penso, não, quem é digno? E aí nos céus, nós temos todos os santos do Antigo Testamento, os patriarcas. Nós temos Abraão, o pai dos crentes, o pai da nação de Israel, e ele não é digno. Nós temos Moisés lá no céu, grande legislador, Moisés, e Moisés também dá um passo atrás, ele não tem a dignidade de tomar esse poder. E aí nós pegamos os profetas, os grandes profetas do passado, Isaías, o profeta Elias, e não são dignos. O rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, um rei escolhido por Deus, também não é digno. E nós vamos passando por Daniel, profeta, um jovem amado por Deus, também não é digno. Nós passamos aos santos da igreja, o apóstolo Pedro, com toda a sua ousadia que tinha quando estava na terra, não é digno. O apóstolo Paulo, o homem que escreveu quase todo o Novo Testamento, não é digno. Maria, a mãe do Senhor Jesus Cristo, não tem a dignidade de abrir. E no céu não se encontra ninguém. Entre os seres angelicais, com toda a glória que eles foram criados e dados, a glória por Deus, entre os querubins, o arcanjo Miguel não é digno. Os anjos não são dignos, os querubins não são, e não existe ser celestial, ser angelical que consiga nem olhar para o livro, quanto mais abrir e desatar os selos. Os que estão ainda na terra, tampouco, todos os que estão habitando na terra, não têm condição.
e essa voz ecoa até ao inferno, até ao abismo, e lá estão os demônios, estão hordes demoníacas, principados, potestades, e eles também não têm. O próprio diabo não tem dignidade, não tem, porque ele é um usurpador, ele tomou, ele fez por engano, ele usurpou o direito sobre Adão, então não se encontra. Os demônios que estão na terra, os demônios que se encontram debaixo da terra, aqueles que estão no inferno, as pessoas que não foram salvas e que se encontram no inferno não têm dignidade. E João, ele chora muito, porque não tem alguém que possa abrir esse livro, e esse livro deve ser aberto, deve ser tomado. E nisso, quando ele está chorando, diz um dos anciãos, que são um dos representantes dos redimidos no céu, da igreja, ele consola João com palavras de consolo, e diz: não chora. Não chora, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então existe um leão da tribo de Judá, e nós vamos lá para o livro de Gênesis, quando Jacó, ele abençoa os seus filhos, e ele fala sobre o leão. Em Gênesis 49, tu vai ver, quando ele fala sobre Judá, ele diz: Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Então, aqui nós vemos Jacó fazendo a profecia, dando uma palavra profética a Judá, que Judá é um leão. E agora nós vemos lá o leão da tribo de Judá, mas ele não só fala sobre o leão, ele fala que o cetro não se arredará de Judá, quer dizer, a autoridade. O cetro era um instrumento de poder, então o poder vai estar sobre Judá, até que ele diz: nem o legislador é dentro de seus pés, até que venha Siló. E muitas vezes nós lemos: até que venha Siló. Quem é Siló? Vai vir Siló. Siló significa até que venha o enviado, aquele a quem está reservado. Então, aqui Jacó está fazendo uma alusão e profetizando sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o enviado, e a quem está reservado o cetro e a autoridade. Ele também é a raiz de Davi. E aqui nós temos algo interessante da raiz de Davi, porque Jesus, ele era colocado pelos fariseus, escribas, os saduceus. Eles sempre estavam interrogando a Jesus, tentando pegar Jesus em alguma pergunta capciosa. Mas Jesus, ele faz a seguinte pergunta para eles: de quem é filho o Cristo? Se tu pegar em Mateus 22, ele diz: de quem é filho o Cristo? Como ele é filho de Davi, se Davi em espírito lhe chama Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que põe os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como é seu filho? Então, você crê, pelas mensagens, pela palavra, que o Cristo, o nosso Senhor, ele ia ser da descendência de Davi. Então, ele ia ser filho de Davi. E como sendo filho de Davi, Davi lhe chama Senhor. Então, ele é a raiz de Davi, ele existia antes de Davi, porque ele é pré-existente, ele é eterno. E ele vem da geração de Davi para reivindicar o reino, mas ele já é a raiz de Davi. E ele venceu. Então ele vem e ele vence, ele tira o império das mãos de Satanás. E isso nós vamos ver em Hebreus. Em Hebreus fala que ele, através da sua morte, ele aniquilou o diabo. Então
Tu pega Hebreus no capítulo 2, diz assim, Hebreus 2,14. E visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então Jesus, ele vem e ele participa como nós mesmos, sendo Deus. Ele vem, ele toma carne, ele tem sangue, e ele, pela sua morte, ele obtém a vitória e ele aniquila. Quer dizer, aniquilar é exterminar, é deixar por nada. Ele aniquila aquele que tinha o império da morte, aquele que estava reinando, que era o diabo. Ele aniquilou o diabo com a sua vitória. Então ele teve uma vitória sem contestação. Ele é vencedor. Então aqui diz, ele venceu para abrir, ele venceu para tomar das mãos de Satanás o domínio que lhe foi entregue. O poder que foi dado a Satanás, Jesus, ele vem e ele aniquilou, ele tomou, ele venceu, ele tirou das mãos de Satanás o domínio e o império que ele possuía através da morte. E no versículo 6, João, ele olha e ele vê que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus que são enviados a toda a terra. E aqui nós temos algo interessante. Quando ele vê um cordeiro como ter sido morto. Um cordeiro que está no meio do trono e dos 4 animais viventes. E ele está entre os anciãos e é um cordeiro como ter sido morto. E como seria um cordeiro que estava como tendo sido morto ou como tendo sido imolado, em outras versões. E aí nós vamos ver que quando Jesus, ele ressuscita e ele recebe um corpo glorificado. Nós vamos lá para João, o Evangelho de João, no capítulo 20, e ele aparece aos discípulos. Tem uma situação que ele não aparece, ele aparece, mas Tomé não está próximo. E quando contam a Tomé diz assim, olha, se eu não vi o sinal dos cravos nas suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Então, Tomé está dizendo, Jesus ressuscitou, mas se eu não ver o sinal dos cravos na mão dele, o sinal dos pregos nas mãos, se eu não puser o meu dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado onde ele foi furado com a lança, eu não vou, de maneira nenhuma eu vou crer. Então eu não creio, eu vou crer se eu ver os cravos, e não é só que Tomé queria ver. Eu quero ver, ele está ressuscitado, eu quero ver, e eu quero colocar o meu dedo no lugar dos cravos, porque ele foi furado, ele tem as mãos furadas, e eu quero botar minha mão no lugar dos cravos, e eu quero colocar, o meu dedo no lugar dos cravos e a minha mão no lado, porque eu vi ele sendo furado e rasgado. E quando Jesus aparece em João 20, 27, ele diz a Tomé, porque Tomé diz assim, de maneira nenhuma eu vou crer. Não creio, se eu não ver ele ressuscitou, eu quero botar o dedo no lugar dos cravos e a minha mão. Aí Jesus, no 27, diz, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mãe e põe-na ao meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Então, Jesus conservou, mesmo ele recebendo um corpo ressuscitado, ele conserva, o cordeiro conserva o buraco dos cravos e o lado aberto. Então ele vê um cordeiro ainda marcado, um cordeiro que como tivesse sido morto. Ele guarda as marcas que foram feitas pelos homens nas suas mãos e no seu lado. E ele tem 7 chifres e 7 cornos, seria
E esse chifre significa poder e autoridade. E o 7 é a plenitude. Plenitude de poder. Ele tem todo o poder. Ele é o Todo-Poderoso. Ele está pleno do poder. E ele tem também 7 olhos. Aí vai dar onisciência. Plenitude de conhecimento. E esses 7 olhos são os 7 Espíritos de Deus que são enviados por toda a terra. E nós já havíamos falado em Isaías 11, o ministério sétuplo do Espírito Santo. São 7 ministérios que o Espírito Santo atua. E esses 7 olhos que ele tem, que é a onisciência, é a plenitude do Espírito. Eles são os 7 Espíritos agindo e operando através da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. É todo o poder e toda a plenitude do Espírito. Nós vemos que quando Jesus ele vai ao deserto, ele é cheio do Espírito Santo quando ele sai, e ele volta no poder do Espírito. Ele volta na plenitude do Espírito Santo de Deus. Ele é levado. Pegar Lucas 4, Jesus cheio do Espírito Santo, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E no 14, quando passou já essa situação do deserto, ele pelo poder do Espírito, ele volta para a Galileia. Então ele volta no poder do Espírito. Então ele está na plenitude do Espírito Santo. E agora nós vamos no versículo 7, ele veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Então nós temos o Deus Todo-Poderoso sentado, e aqui ele vem e toma o livro. E essa palavra aqui, eu não sei o grego, quando eu pego e estudo, eu vejo pessoas que explicam palavras que estão no idioma grego e eles dão uma clareza maior, mas eu não consegui achar ninguém, não achei nos que eu escuto, que explicasse se tomou o livro. Porque tomou é uma situação de autoridade. Porque imagina assim, quando alguém vem e te toma alguma coisa, ele me tomou isso aqui, ele tirou com força, ele tira com autoridade. Porque não é ele veio e me pediu e eu entreguei. Ele veio e tomou o livro. Eu sei que aqui não existe. O pai se agrada do filho porque o filho venceu, ele tem o direito. Mas aqui eu acredito, para mim, que Jesus está exercendo o direito dele. Porque ele é vencedor, então ele está exercendo o direito de tomar o livro. O livro lhe pertence, ele toma o livro porque o livro é dele. A autoridade sobre todo o universo não existia. E nós vimos ali, quando o anjo abre a oportunidade para todos. Quem é digno? E isso é buscado no céu, na terra e no mar. Então, não houve ele em todo o universo. Ele é o único que é digno de tomar o livro do título de propriedade da terra para si. Não existe outro ser criado ou que tivesse esse direito, essa autoridade, somente o nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele é o único em todo o universo, por isso que ele tem a primazia de tudo. Ele é o primeiro em tudo, porque ele é o único que é digno. Não existe outro que tenha direito, que tenha autoridade ou que tenha o poder para tomar esse livro. Não existe no universo. Tu vai procurar entre todos, e aí nós temos aí o Buda, nós temos o Maomé, nós temos o Krishna, nós temos tantas pessoas que se levantaram se dizendo ser alguma coisa. Muitos se levantando se dizendo ser deuses, e muitos homens crendo e fazendo, entregando suas vidas, e falsos deuses, e homens se endeusando e se achando, mas só houve um único que é digno. E aqui é interessante, ele vem e toma, e eu quero que tu entenda muitas vezes assim, ó, tu está com algo na tua mão, e vem alguém e te toma aquilo que está na tua mão, quer dizer, tu não entregou, ele tomou da tua mão. É porque ele tem direito, é porque ele tem força. Porque se ele não tem força,
tu não deixa te tomar. E se alguém te toma é porque aquilo lhe pertence. Então, se tu está com alguma coisa que pertence a outra pessoa tem todo o direito de vir e tomar. Porque nós temos uma situação aqui no mesmo livro de Apocalipse, quando também uma mesma situação de livro. Diz que tem no capítulo 10 um anjo e ele tinha também na mão um livrinho aberto. Tem um anjo no capítulo 10, versículo 2, ele desce, é um anjo vestido de uma nuvem, tem o arco celeste, o rosto com o sol, os seus pés são como ele for. Pode aqui alguns podem estar até representando o próprio Senhor Jesus Cristo ou o anjo do Senhor Jesus Cristo, porque é um anjo forte, ele tem na mão um livro. E João, ele recebe a ordem de vai e toma o livro, no versículo 8. Vai e toma o livro aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar. Então, a ordem que João recebeu, vai lá e toma o livro. Toma o livro. E aí João, ele foi ao anjo e disse, dá-me o livrinho. Quer dizer, João não está exercendo autoridade nenhuma, ele diz assim, me dá o livro. Ele não foi lá e tirou da mão do anjo o livro. Foi lá e pegou. Ele foi e pediu, dá-me o livrinho. Então, por quê? Porque ele não tem autoridade, não tem jeito. Embora que foi dado ordem que ele fosse e tomasse, ele não tinha esse poder nem essa autoridade. Então, ele vai até o anjo e diz ao anjo, ele não vai lá sem dar explicação, nem me tira o livro da mão do anjo, ele simplesmente vai lá e pede, dá-me o livrinho. E aí, o anjo toma-o, porque foi dito para João fazer isso, para ele pegar. Agora Jesus, ele vai e toma, e não há aqui, não está havendo aqui falta de respeito, não. O Pai se agradou em exaltar o Filho e glorificar o Filho. Então ele está mostrando que ele veio aqui, tomou o livro, porque é direito dele e o Pai tem prazer de que ele tome o livro. Então ele não vem aqui pedir, ele não está recebendo nada de mão beijada. E é isso que tu tem que entender. Não é aqui o Pai está fazendo uma graça com o Filho. Nós recebemos salvação de graça, é um presente, nós vamos ter que ser agradecidos por toda a eternidade. Nós não merecemos. Embora que a salvação seja de graça, houve custo. É de graça para nós, mas custou o sangue do Cordeiro. Nós recebemos salvação de graça, então nós não temos direito de salvação. Nós recebemos. Agora, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele toma o livro por direito, ele exerce o seu direito legal de ter a propriedade e ser o dono do universo todo. O Pai coloca tudo debaixo das mãos do Senhor. Todas as coisas o Pai entrega debaixo das mãos, todo o principado, toda a potestade, todos os domínios, todos os seres angelicais, todas as hostes demoníacas, todos estão debaixo do domínio do nosso Senhor Jesus Cristo, o universo inteiro. E ele simplesmente aqui, ele está exercendo o seu direito, o direito de reinar soberanamente sobre todas as coisas. Então, é o que está acontecendo aqui nessa situação. Ele está tomando o domínio. Todas as coisas estão sendo entregues na mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que toma todas as coisas na sua mão e agora ele tem tudo entregue, tudo entregue nas suas mãos. E ele toma o livro e ele exerce o seu direito, por quê? Porque ele venceu. Ele tem direito dado pelo Pai, e o Pai tem prazer de que ele venha e tome o livro, porque o Pai está esperando somente isso, que ele viesse tirar essa autoridade e domínio que Satanás tinha usurpado. E ele agora, ele vai
ser honrado e ele vai ser exaltado porque ele é digno. Não sei se ficou claro, mas não existe outro. Não sei a quem tu está servindo, não sei quem é que tu escuta, não sei a quem tu está buscando, mas aqui nós temos aquele que é maior do que todos. Ele é único em todo o universo e ele reina. E esse é o nosso amado e glorioso Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te damos glória pela tua majestade, pelo teu poder, pelo teu ministério, e damos glória, porque Jesus, ele tomou o título de propriedade e ele reina sobre tudo e sobre todos. E nós amamos o nosso Senhor Jesus Cristo e queremos que ele reine soberanamente sobre tudo e sobre todos. Nos alegramos, Senhor, de que o Cordeiro venceu e tomou o livro da tua destra. Nós te louvamos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.